Graças a Deus estamos aqui para mais um momento de meditação aqui na Palavra de Deus. E eu gostaria muito de falar a respeito da vida de uma mulher chamada Maria. Vou colocar o título aqui do Pão Nosso de Maria e os Pés de Jesus. Haviam 3 irmãos. Na verdade, quando você estuda os evangelhos, você percebe que fala-se de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Aqui no Evangelho de João, capítulo 11, que é o momento em que Jesus ressuscita Lázaro, que havia morrido, está escrito assim, João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Esse versículo 2 aqui, que fala que essa mesma Maria foi a que fez isso, está fazendo referência a Lucas 7,36. Momento em que Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu, e quando eles estão à mesa, essa Maria, que lá em Lucas 7,36 é descrita como uma mulher pecadora. E nós sabemos que quando o texto ali fala que era uma mulher pecadora, é porque ela era conhecida como uma mulher pecadora. Ela era mal falada, ela era mal vista. E ela entra naquele ambiente onde Jesus está. Até os religiosos começam a criticar Jesus em seus pensamentos, porque ela se ajoelha aos pés de Jesus e ela começa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. É essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que faz isso lá em Lucas capítulo 7, versículo 36, 30 em diante. E mesmo ela sabendo que estava sendo criticada, ela não olha para mais nada e continua fazendo isso aos pés de Jesus. Agora nós vamos para Lucas 10, 38, aonde nós encontramos um episódio que mostra essa mesma característica, Maria e os pés de Jesus. Jesus ia passando e entrou nessa aldeia de Betânia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, diz Lucas 10, 38. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual foi atraída para o quê? A sentar-se aos pés de Jesus. Lá estava Maria, aonde o lugar que ela mais queria estar, aos pés de Jesus. E ali ela se assentou, ouvia a sua palavra, e é aí onde eu acho muito importante nós entendermos esse texto. Porque, assentada aos pés de Jesus, a sua irmã Marta falou: Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, porque eu estou trabalhando sozinha aqui. Então Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que eu acho tão importante a gente observar essa postura de Maria? Porque nos nossos dias a gente ouve muito de ansiedade, preocupação, muito descontrole emocional, pessoas pensando em tirar a própria vida. Nós ouvimos muito de perturbações, pessoas com a mente perturbada, cansaço crônico, a pessoa dorme, acorda e está cansada ainda, ansiedade, crises
emocionais, angústias terríveis. Nós temos visto muito isso nos nossos dias. Por isso que me chama muita atenção a resposta de Jesus para Marta. Com certeza Marta não tinha uma intenção ruim. Ela estava nada mais, nada menos do que com o próprio Senhor Jesus Cristo na sala da casa dela. Então o que ela queria? Ela queria honrá-lo. Ela queria fazer o melhor. Ela queria preparar o melhor. Ela queria fazer o melhor dela, porque afinal de contas não era qualquer um que estava ali, era Jesus. E então ela se voltou para o serviço, ela se voltou para tudo aquilo que ela queria fazer para servir Jesus da melhor maneira. Mas Maria continuou escolhendo os pés de Jesus. Maria ficou lá. Isso deixou Marta nervosa. E Marta disse para Jesus: Jesus, manda minha irmã vir me ajudar, eu estou trabalhando sozinha aqui. Então a resposta de Jesus é uma palavra para a minha vida, é uma palavra para a sua vida. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. É uma resposta que mexe demais com a nossa vida. Sabe por quê? Às vezes, nós estamos fazendo coisas corretas. Nós estamos nos esforçando por coisas lícitas. Nós estamos ocupados, correria. Não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas bíblicas, coisas lícitas. Mas nós temos que nos lembrar do que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso que está em 1 Coríntios 6. Marta estava querendo oferecer o melhor para Jesus, mas sabe o que Jesus está querendo de nós, meus queridos? Ele está querendo o nosso coração. Maria escolheu a boa parte. Qual foi a parte que Maria escolheu? Os pés de Jesus. Inclusive hoje nós vemos muitas pessoas que estão preocupadas com as mãos de Jesus. Elas querem milagre, elas querem portas abertas, elas querem sinais e maravilhas. Mas nós estamos aqui hoje falando de uma mulher chamada Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que ao invés de buscar as mãos, o favor do mestre, sabe aonde ela sempre estava? Ela sempre estava aos pés. Pois ela sempre estava aos pés. Sabe o que isso aponta? A cura da ansiedade. Porque quando Jesus disse para Marta: estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas a Maria escolheu a boa parte, aonde é que está a cura das perturbações emocionais? Está aos pés de Jesus. O lugar aonde nós aquietamos a nossa mente e ouvimos a sua palavra. lembrando cada um de nós que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, quanta gente correndo para fazer tanta coisa lícita, tanta coisa correta, mas essas coisas corretas estão afastando pessoas desse grande privilégio que Maria teve de estar aos pés de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: como tem sido o seu estar aos pés de Jesus? Ai, pastor, é correria, sabe? Correria. É tempo para tudo, né? Mas como que nós temos estado aos pés de Jesus? Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Tem pessoas correndo com tudo, correndo com trabalho, correndo com emprego, correndo com família, correndo com esposo, com esposa, com filho, correndo com tudo, mas não tem mais a tranquilidade de estar
aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte. Não foi Deus que escolheu a boa parte, não foi Jesus, não foi o Pai, não foram os anjos, não foi o Espírito Santo. Jesus deixa bem claro. Lucas 10, 41. Maria fez essa escolha. É a escolha que eu preciso fazer. É a escolha que você precisa fazer. Sabe, talvez nós tenhamos andado tão estressados. Talvez você, meu querido, minha querida que está me ouvindo, você sente o desequilíbrio emocional que você tem vivido. Talvez você se tornou uma pessoa que para você estourar e falar o que você não devia, é 2 minutinhos. É 2 minutos você estoura. Sabe por quê? Porque o seu mestre, ele diz assim para nós, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra dele. Mateus 11, 28. É o convite dele. Venha aos meus pés. Fique na minha presença. Não, mas eu quero um milagre, eu quero um favor, eu quero a mão de Jesus. Sim, sim, sim. Ele vai estender a mão dele. Mas o que vai mexer do lado de dentro da nossa vida, da nossa mente, o que vai nos trazer cura emocional, paz, tranquilidade, não são simplesmente os milagres de Jesus, não são os favores dele, é os pés dele, é a presença dele, é o ouvir a voz dele, que vai calar os traumas, os fantasmas, os problemas emocionais, os distúrbios. Sim, é o se aquietar e ouvir a voz dele. Maria escolheu a boa parte. Sabe que parte? Os pés. Ela ficou aos pés. E eu quero chamar você para orar junto comigo agora. Porque nós precisamos nos arrepender. Atos 17, Paulo fala no seu discurso, lá no Areópago. Ele fala que Deus de um só homem criou toda a humanidade. Está falando de Adão. Para que o buscassem. E ainda que tateando, o achassem. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Que Deus nos criou para buscá-lo. Para ficar aos pés dele. E eu gostaria de te convidar a uma oração de arrependimento. Porque eu tenho no meu coração, meus irmãos, que nós não temos buscado a Deus como nós deveríamos. Sim, eu não estou falando de você não, estou falando de mim também. Eu estou falando da nossa geração, que temos tempo para tanta coisa boa, tanta coisa lícita, mas talvez não temos buscado o Senhor como nós deveríamos buscar. Ore comigo. Vamos nos arrepender através do pão nosso de hoje. Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença aqui, nesse momento. E olhando para essa escolha de Maria, Senhor, nós percebemos como que é importante ficar aos Seus pés. Como que é libertador, transformador para a nossa vida. Ficar aos Seus pés, ouvir Sua voz, sossegar a mente na Tua presença. Marta estava tão agitada, Senhor. Ela não tinha uma má intenção. Ela queria servir o Senhor com o melhor dela. Mas ela perdeu a tranquilidade que Maria adquiriu. E aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua presença. Perdoa-nos. Nós estamos aqui para Te pedir perdão pela forma que temos Te buscado. Talvez até mesmo quando estamos num culto, a nossa mente está a milhão em outros assuntos.
Talvez nós nos ajoelhamos para passar um tempo com o Senhor, daqui a pouco nós estamos correndo, levantamos, porque a mente está pensando em 1000 assuntos. É trabalho, é dinheiro, é correria, é família, é o meu esposo, é a minha esposa, é o meu filho, a minha filha, é tudo. Mas não há um ficar aos pés do Senhor. Então, eu creio, Senhor, que o Senhor está nos chamando para um arrependimento. Nos perdoa. Nos ajuda a ter um tempo de qualidade verdadeira com o Senhor. Aonde nós buscamos o Senhor. Aonde nós tomamos esse exemplo de Maria e ficamos aos seus pés, recebendo da tua palavra, porque não tem ansiedade, não tem crise de depressão, não tem doença emocional que vai suportar a presença do Senhor e a voz do Senhor. Não tem. Não tem distúrbio psíquico, não tem, que possa ser mais forte do que a graciosidade da sua voz, quando nós ficamos aos seus pés. Que haja cura, que fardos pesados agora sejam tirados, fardos de ansiedade, pessoas que têm sofrido crises de ansiedade, que possam ser tocadas agora, que possam deslanchar uma caminhada de amor na tua presença, ficando aos seus pés. Nós oramos agora nos arrependendo perante o Senhor. Perdoa-nos por ter te buscado de qualquer jeito, por estar buscando o Senhor da boca para fora. Queremos estar aos seus pés de todo o nosso coração. Ó Senhor Todo-Poderoso, envolve a nossa vida com a tua graça. Envolve a nossa vida com a tua presença e nos ajuda a olhar para esse exemplo de Maria. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.